paz do Senhor Jesus Cristo, lição de número 4 do nosso curso de batismo e novos convertidos, e hoje nós vamos falar a respeito do desenvolvimento do novo ser em Cristo. Meus irmãos, a nova vida em Cristo, ela se constitui numa experiência de crescimento, de maturidade, de progresso no reino de Deus. E esse crescimento, ele é uma responsabilidade de cada novo crente, daquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A responsabilidade passa a ser desta pessoa. A gente pode comparar a vida cristã com a vida física. Crescimento na vida física não é uma questão de opção, mas é uma questão de condição. Após o nascimento, segue-se o crescimento. Assim é na vida espiritual. Crescer não é uma questão de opção, é uma questão de condição. Quem nasceu sempre vai estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você o texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo 18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, crescei na graça e no conhecimento. Qual é a responsabilidade de cada crente em relação a Cristo? É exatamente crescer nessa graça, avançar nesse conhecimento de Jesus Cristo. E isso significa que o cristão deve estar sempre caminhando em direção à sua meta. O alvo somente será atingido na eternidade, mas é nosso dever prosseguir em direção a esse alvo. É o que a gente vai aprender em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que vai dizer assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Só na eternidade nós vamos conseguir alcançar. Mas na terra, nossa missão é crescer, avançar, prosseguir, ir avante. Para que haja esse crescimento, o discipulado é essencial na sua vida mesmo. O desenvolvimento do caráter é atingido através de um verdadeiro discipulado. Mateus 11, 29 diz assim a palavra do Senhor para você: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 29, nos convida a vivermos em um discipulado com o Senhor Jesus Cristo, para que a gente tome sobre nós o jugo, estejamos ligados a Ele e que a gente aprenda dele, aprenda com Ele. Sejamos alunos, discípulos. É essencial para um crescimento na graça e no conhecimento. O aprender de Cristo é um imperativo dado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: aprendei. Não é uma dica. Olha, pode ser que se você aprender, melhore. É uma ordem. Aprendei de mim. Ele é mais sábio do que todos nós. O discípulo é um aprendiz. E dizer que o novo crente é discípulo do Senhor Jesus Cristo é dizer que ele vai viver uma experiência de um constante aprendizado, convivendo com esse mestre que é o Senhor Jesus Cristo, e ele todos os dias vai estar ali moldando caráter, personalidade, trazendo conhecimento da palavra, conhecimento do reino espiritual, conhecimento das coisas do reino de Deus. E é importante ser discípulo do Senhor Jesus Cristo para que haja esse crescimento. Ninguém confie na sua própria sabedoria e no seu próprio entendimento para que cresça. Não vai conseguir. É a obediência aos mandamentos do Mestre Jesus que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.
Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 14. Ele diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Isto é, se obedecer ao Senhor Jesus Cristo, se torna amigo dele, se torna discípulo dele, está ligado com ele, se fizer aquilo que ele manda. Obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo é ser um discípulo dele. O discípulo, ele precisa aprender a confiar, aprender a obedecer, aprender a perdoar como o Senhor ensinou, aprender a amar como o Senhor ensinou, aprender a estar disposto a Deus como o Senhor Jesus Cristo também ensinou, aprender a sofrer e também aprender a servir. E a vida do discípulo deve ser a mais autêntica apresentação do Senhor Jesus Cristo na terra. Isto é, o Senhor Jesus Cristo vai se manifestar nesta terra através da sua vida, através do seu discípulo, que é você. Outra questão que é necessária para este crescimento é haver um controle no Espírito. O discípulo de Jesus Cristo, ele encontra no Espírito Santo fonte de poder inesgotável que são capazes e poderosas de ajudar esse discípulo a cumprir os mandamentos do Senhor e a crescer na graça e no conhecimento, a crescer até se tornar a imagem de Cristo. O discípulo agora, ele não vive mais segundo a carne, isto é, segundo suas vontades, mas ele é chamado homem espiritual. É o que afirma a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha o que a palavra vai dizer. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isto é, o homem natural, ele não vai entender as coisas do Espírito. É necessário que exista um homem espiritual. Alguém, tanto homem quanto mulher, que seja espiritual para que possa entender as coisas do Espírito. É o que vai dizer no verso de número 15. Logo em seguida, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isto é, o homem espiritual, ele compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele tem discernimento das coisas do Espírito de Deus. A sua vida, longe de produzir as obras da carne, elas devem produzir o fruto do Espírito. As obras da carne estão descritas aqui no texto de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas são as obras da carne. Mas o fruto do Espírito está a partir do versículo 22 e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não, isso não deve ser o nosso comportamento. E essa vida controlada no Espírito é uma vida de um fluir constante, onde o Espírito de Deus manifesta o seu fruto na vida do novo crente que está crescendo em conhecimento, está crescendo na graça do Senhor. A presença do Espírito na nossa vida, irmão, é indispensável para o nosso crescimento. É indispensável para que a gente possa compreender a pessoa de Cristo
e para que a gente possa compreender a Bíblia, a palavra de Deus. O nosso ser interior, ele é fortalecido quando nós recebemos o Espírito de Deus. E nós podemos conhecer a presença de Cristo em nós através desse Espírito. Agora, para que você tenha um crescimento na obra de Deus, na graça, é necessário que você tenha um alvo. É necessário que você tenha um foco. Que você afixe diante de você uma meta, uma chegada, e que você percorra o caminho para que você alcance os resultados. O alvo, a meta que você tem que colocar diante de você é você chegar a ser a imagem do Cristo. Você ser o próprio Cristo. Você falar como Cristo, você andar como Cristo, você amar como o Cristo, você pensar como o Cristo, você ser útil como o Cristo. Ser um filho que agrada ao Pai, como foi o Senhor Jesus Cristo. Nós, por exemplo, somos filhos de Deus. E é isso que a palavra do Senhor vai nos garantir. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nós vamos ter um forte testemunho quanto à nossa filiação ao Pai eterno. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles então que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem seus filhos. Você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você recebeu Ele como seu Salvador? Então Deus lhe deu o direito de você ser filho dele. E é o que nós vamos aprender também em Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 14. Olha o que nos ensina a palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra grega quer dizer paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que maravilha! Ser guiado pelo Espírito de Deus é ser filho de Deus, é ser co-herdeiro com Cristo e com o nosso Senhor. Que descrição maravilhosa para você hoje. Talvez a melhor que alguém tenha feito hoje está aqui na palavra. Você é filho de Deus. Nós, então, partilhamos de uma natureza divina. E o propósito de Deus é que a gente seja a imagem do seu Filho Jesus. É o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29 da palavra de Deus, diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que o Senhor então quer de nós é que a gente seja a imagem do seu Filho. E este propósito, ele é realizado, em certo sentido, ao nos tornarmos um novo ser. Segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Esse velho é você, as coisas da sua natureza. Tudo se faz novo, a natureza do Senhor Jesus Cristo. Isso é um processo. O Senhor Jesus vai lhe moldando, o Espírito Santo vai lhe fortalecendo, te santificando, para que você cumpra então o propósito de ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Assim então, amados, nós levamos uma vida inteiramente agradável ao Senhor. É o que diz em Colossenses 1:10. Diz assim: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós estamos em pleno processo de transformação e o desenvolvimento do nosso caráter, segundo a estatura de Cristo, deve ser buscado com todas as forças que nós dispomos.
Ser cristão, pois, exige uma renovada determinação de viver a vida do novo ser em Cristo. Eu vou ler para você Gálatas 2:20, onde a palavra diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu querido, não aceite não crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não aceite conhecer a verdade do Evangelho, ter diante de você o poder do Espírito Santo para te fazer uma nova pessoa e você ficar na mesma condição. Não negue o discipulado do Senhor Jesus. Deixa Ele moldar você, Ele vai arrancar coisas da sua vida, vai mudar a sua forma de pensar, de falar, de agir. Deixa o Espírito Santo fluir em você, frutificar esse fruto do Espírito, arrancando as suas obras da carne. Isso vai fazer com que você desenvolva, cresça na graça e no conhecimento, fazer você frutificar em toda boa obra. Essa é a vontade do Senhor, essa é a minha vontade como pastor, e essa é uma bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e até o capítulo 5 desse nosso curso de batismo e novos convertidos. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.